Qual é o caminho que você pode cortar? Estuda, 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 e quando você achar que tá bom, estuda mais um pouco. É uma área que não dá para você parar de estudar. A pessoa, para estar dentro dessa área, ela tem que gostar de estudar. Por quê? Porque hoje você vai fazer uma freira, amanhã você vai fazer uma professora, depois de amanhã você vai fazer uma avó. E você precisa ter, como é que se diz, vamos dizer assim, experiências diversas para você conseguir entregar. Senão fica muito difícil, né? Toda vez que eu vou contracenar, por exemplo, esse curto eu vou contracenar com uma menina e eu vou fazer a avó dela e ela está muito grilada com a vida dela. Eu já peço para ter contato com a pessoa. Por quê? Porque uma avó é uma pessoa íntima. Não dá para você não fazer, como é que se diz, a preparação anterior ao dia de gravação. Você tem que ter contato com essa pessoa, não só de leitura, contato mesmo, ouvir, saber o que ela gosta, para você ter o mínimo de intimidade com ela. Mas o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas, elas têm uma ilusão de que as coisas vão ser rápidas. E eu queria muito falar para todo mundo assim, sabe? Não só para quem está ouvindo a gente ou para quem vai ver a live depois. Cara, não tenha pressa. Uma das piores coisas que tem é você chegar num teste e perceber que mais um pouco você estaria melhor preparado, sabe? E só uma pessoa que faz teste, sai do teste e faz reflexão, que sabe o que é isso. Muita gente ainda não sabe o que é isso. Você sai do teste, você tem que pensar assim, gente, o que eu entreguei? Foi legal? Eu estou na dúvida. Quando é self-teste, que você tem um vídeo, você pode pedir opinião para um amigo, para uma amiga. Mas quando é teste, você nem vê o que está sendo gravado. Você não está tendo feedback. Você nem tem acesso depois ao material, porque é excluído, né? Então, ou você faz ali e tem já uma consciência mais ou menos corporal do que ou você perde. Sim. Mas isso é muito legal você falar, Ana, porque a gente falou de mortes, né? A gente falou da morte do Jeff, a gente está falando de mortes de pessoas, e eu acho que mais do que tudo, uma coisa super relevante que você falou, foi dessa morte do artista, né? Você imagina, eu e você, a gente tem vivência, a gente, embora eu tenha 32 anos, você já tem 2 filhas, casado e tal, mas a gente tem muita história, muita bagagem ancestral e pela vida pregressa que a gente teve. Ao mesmo tempo, eu fico vendo quantas mortes de artistas assim se tornando mercenários, pessoas de mau caráter, assim, querendo aplicar golpe, querendo... É uma coisa louca, assim, na internet. Hoje a internet, ela é um portal, né? Para tudo, para essas projeções. Ana, quando você fala de não pular etapas, de você viver, de estudo, você não acha que rola um pouco de romantização da arte? Você não acha que, por exemplo, por artista do Rio de Janeiro, da realidade, porque, por exemplo, quando o cara fala dessa sorte, esse fator sorte que você fala, é porque é uma energia que já move o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro a pessoa tem facilidade de conhecer pessoas de outros países, a sorte ela é muito, né, 800, né, você já percebeu? Gente do nada tá muito rica, e gente também muito rica também do nada empobreceu. Aí tem um fator sorte muito grande. Mas você não acha que também em relação à arte não está um pouco romantizado? O mercado audiovisual não está muito prostituído? Olha, eu vou te falar assim, quando você consegue chegar num patamar que é você... Vou te dar um exemplo, tá? Você tem um agente e esse agente é um agente conhecido do mercado e bom. Aí você tem 2 vertentes. Esse agente pode trabalhar realmente, colocar você num trabalho bacana e você deslanchar, porque o agente ele vai conseguir a tua entrada. Permanecer é você que vai conseguir, pela tua entrega, tanto da arte como de postura. É uma coisa que eu acredito muito que muita gente não entende. Quem trabalha fora, em empresa, e vai trabalhar, por exemplo, na Globo, entende que ali é uma empresa. Né? Então, dentro de uma empresa, o que você faz e o que você não faz é exatamente igual. Por isso que eu falo assim, eu não caio em certas provocações. Já tentaram me provocar. Eu tive que gravar cena em novela de época que a moça me vestiu inteira e esqueceu de colocar meia fina e sapato duro de couro. E eu simplesmente falei, pode ir que eu me arrumo sozinho. Porque eu sei me arrumar.
mas porque eu fiz balé, mas não é todo mundo que vai saber se arrumar, principalmente com 4 saias, com 3 blusas, entendeu? Então, a pessoa tem que ter como é que se diz, uma experiência, né? E, de certa maneira, eu jamais acho que foi uma coisa proposital. Esqueceu, porque qualquer um pode esquecer. Então, você facilita de você não ter nenhum tipo de embate. Mas vamos lá. O maior problema que eu acho não é só a economia de, como é que se diz, de tempo. Sim. É o problema das pessoas quererem algo grandioso no início de suas carreiras. Tipo assim, aqui no Rio, por exemplo, você tem muita gente de teatro que ainda não está famoso em TV, em cinema, mas que tem, como é que se diz, seu público já no teatro. Porque é uma pessoa que já tem bastante tempo, etc., mas que não fez, e talvez não faça sucesso na televisão, entendeu? Algumas pessoas ficam super felizes de estarem trabalhando com teatro, gente. Eu falei com o Marco Antônio Pâmia, que foi indicado ao Prêmio Shell, com a peça Herança, né, com Giannichini, com Bruno Fagundes, maravilhosos, assim, maravilhosos, assim, a peça em si maravilhosa. E aí eu fui conversar com ele e ele virou para mim e falou: Ana, eu já não viso mais TV e cinema. Meu métier agora é teatro. Maravilhoso. Assim, eu assisti ele e fiquei impactada. Eu falei, gente, eu tenho que falar com esse povo, porque eu fiquei muito impactada. Foi até engraçado, porque no final eles, vamos sair com a gente para beber. Eu falei, jamais, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho criança. E vim para casa, mas muito feliz de ter visto uma coisa muito maravilhosa. Mas assim, antes de você chegar nesse ponto, de que você pode dizer, eu quero escolher para onde eu vou, você tem o começo, que é o começo cruel. Qual é o começo cruel? Você tem que mandar material para, vamos dizer assim, eu tenho cadastro hoje em mais de 10 agências, a maioria em São Paulo. Eu só vou para São Paulo fazer comercial, clipe, porque eu não faço no Rio. Esse é um produto que a gente praticamente aqui no Rio é muito difícil fazer. E quando tem, são as pessoas deles, né? É a galera que já está marcada, né? Exato, que já é figurinha marcada, que já é álbum fechado. Porque tem muita propaganda de cerveja aí em praia, mas aí você fala, mas gente, cadê esse elenco que eu não conheço daqui? Não é do nosso métier. Esse elenco é da onde? Aí, as figurinhas marcadas, né? São as figurinhas marcadas. E aí, o que acontece? Nesse momento, a galera cansa. Porque cansa mesmo. Você tem uma ideia, por dia, eu respondo de 3 a 4 trabalhos. De 3 a 4 vídeos de apresentação, às vezes um vídeo para cada trabalho. Então, por quê? Porque você precisa de um capricho. Você precisa ter um capricho. Então, é trabalhoso. E aí, esse começo, a galera começa a cansar. Nesse começo, você vai começar também a conhecer pessoas muito boas, né? Assim, e aí você tem que direcionar a sua carreira. O que é direcionar? Por exemplo, esse ano é um ano que eu falei, cara, eu quero cinema nacional. Eu quero cinema nacional. Então, eu estou focada em cinema nacional. Eu estou acompanhando, eu estou vendo quem está sendo premiado, eu estou vendo quem, sabe, para me inspirar. E aí, o que acontece que eu acho que é uma coisa difícil, que as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque é uma profissão muito aberta. Você faz o que você quiser, tudo bem. Só que para você chegar a algum lugar, o que você vai fazer? Você vai estudar. Então, eu estudo o próprio Marco Antônio. Eu fui estudar ele. O Marco, ele foi formado em Londres. Porque quando você estuda, você tem uma ideia de que aquela pessoa que você achou fantástica, ela está na área há 20 anos, você que não conhecia ela. E aí te dá uma sensação no seu coração de que você não está atrasado para nada. É só o tempo mesmo que é um pouco mais demorado. Antes de entrar para a área, eu tinha trabalhado com o Sandro Rocha, que fez Tropa de Elite. Eu não sei se eu comentei isso com você. O Sandro está nos Estados Unidos. Que fez o Miliciano no 2, mas ele fez no 1, quem quer rir tem que fazer rir. O Sandro, ele era uma pessoa que conversava muito comigo na época que ele era ator da Globo e a gente trabalhava junto no HSBC. E ele falava essas coisas. Ele falava, Ana,
A galera, eles não entendem que o aprofundamento do estudo é você estudar o que o ator fez, é estudar qual foi a escola que ele seguiu, porque isso vai te facilitando de entender o trabalho. Eu digo assim, hoje que eu entendo, eu percebo que eu não vou parar de estudar nunca.